Boa noite, fala gente! Mais uma vez estamos aqui no nosso canal fazendo uma transmissão ao vivo para discutir um tema quente, um tema relevante que impacta muito a vida do cidadão carioca. Hoje, novamente, nós vamos trazer aqui um super convidado. O papo de hoje é um papo especial. Vamos trazer aqui uma questão que vem deixado as pessoas que se preocupam com a natureza, que se preocupam com o desenvolvimento sustentável, que se preocupam com uma cidade melhor, literalmente de cabelos em pé. O meu convidado não tem muitos cabelos, mas eu acho que ele não perdeu essa cabeleira por causa desse problema. Embora os poucos cabelos que ele tenha, eu acho que ele está perdendo de preocupação com o problema que a gente vai discutir aqui hoje. Gente, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho, eu estou brincando para a gente descontrair, mas a verdade que é um problema que nos deixa muito preocupados e, inclusive, muito tristes por causa da postura que vem associando os três níveis de governo, o governo municipal, o governo estadual e o governo federal, que estão alinhados, conforme vocês vão ver no nosso papo, no sentido de assassinar 200 mil árvores na nossa cidade. O tema hoje aqui é uma grande denúncia, é uma denúncia para todos os brasileiros, todo cidadão carioca que acredita que a gente precisa construir um modelo de desenvolvimento diferente, que a gente precisa cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza, porque senão a gente vai ter nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, dias muito difíceis, tais como estamos tendo agora, em meio a essa pandemia que nos forçou ao isolamento social, né, que também, de certa forma, faz parte de um processo de desequilíbrio ambiental. Nosso convidado de hoje é um ativista político, um ativista do meio ambiente, chama-se Felipe Cândido, é um querido amigo meu, e o Felipe ele é fundador do movimento SOS Floresta do Camboatá. Para quem não sabe, o Felipe vai falar depois detalhadamente, a Floresta do Camboatá é um dos últimos pedacinhos de verde da Mata Atlântica, é um dos últimos trechos da Mata Atlântica plana na cidade do Rio de Janeiro, se posiciona numa região que é essencial para o contato de animais, por exemplo, de aves, entre três maciços importantes aqui da cidade do Rio de Janeiro. E, nesse momento, a Floresta do Camboatá, que é um trecho de Mata Atlântica, está sob ameaça aí do governo federal, governo estadual e governo municipal, que querem construir lá um autódromo, que é um empreendimento, ao nosso ver, muito duvidoso, especialmente numa fase da história da humanidade. Nós estamos aí já começando uma transição energética em muitos países do mundo, na Europa, e que cada vez mais se discute políticas para a redução das emissões de carbono, dado que hoje também nós vivemos aí a tragédia da emergência climática provocada pelo aquecimento global. Então, insistir num empreendimento que é voltado para estimular carros, né, que é voltado para estimular o transporte poluente, realmente, que emitem gases, realmente é uma coisa muito estranha nesse momento da história. Então, meus amigos, Felipe é um desses caras que eu venho trazendo aqui no nosso canal, é um apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro, é um ativista da vida, é um cara que defende o verde, que defende o meio ambiente. Nos últimos tempos, ele vem se colocado, ele vem se posicionado bravamente, defendendo essa floresta que, como vocês mesmos vão poder julgar, tem que ficar de pé, não pode ser assassinada, não pode ser destruída. Meu amigo Felipe Cândido, vou te chamar de Felipe a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Como é que está a vida em meio à pandemia? E esses últimos fios de cabelo estão caindo por causa da preocupação com a Floresta do Camboatá, Felipe? Olha, boa noite a todos, boa noite, Everton, meu querido amigo. Se eu soubesse que você ia fazer esses comentários, eu teria colocado meu boné. Mas é o seguinte, eu acho que esses problemas todos que você disse
irão acontecer, na verdade, eles já estão acontecendo, né? Não dá para deixar para depois, não dá para deixar pensar que nós somos o país do futuro, né? Nós somos o país do agora. Temos que viver o momento, e o momento é de catástrofe, né? Tanto na saúde como no meio ambiente. E você tem razão quando você fala sobre a emissão de gases poluentes nesse esporte, e a gente dentro desse esporte que está preocupado com isso, como o Lewis Hamilton, por exemplo. Eu até fiz uma repostagem ontem na página falando disso, e ele se mostrou contra a derrubada de uma árvore sequer na floresta do Camboatá. E com essa declaração do Lewis Hamilton, os caras pegaram um avião aqui, o filho do presidente, junto com a empresa que pretende construir esse autódromo na floresta, e a gente pergunta, por que ele não pode ser feito esse autódromo em outro lugar? Nós não somos contra esse autódromo, quero deixar isso bem claro também. Pegaram um avião e foram lá conversar com o Lewis Hamilton, dizendo que a história não é bem assim, contaram meia dúzia de mentiras para o inglês. Eu não sei se foi um discurso para inglês ver, e eu não sei se ele acreditou nisso. Mas depois a Mercedes começou a falar nisso também. Quer dizer, um assunto que não é mais nem da cidade, é um assunto que virou um assunto internacional. Isso graças ao Maurício, que é o repórter da Associated Press, que é uma firma norte-americana de mídia, né? E eu tive conversando com o Maurício um dia antes e falei, pô, Maurício, pergunta isso. Ele perguntou e realmente deu certo. Mas internacionalizou, na verdade, agora essa questão. Não é mais uma questão da cidade, é uma questão agora da humanidade, né? Certamente. Não, com certeza, né, cara? Para mim é algo assim, beira é surreal, Felipe, é surreal. Desde que eu comecei a conhecer um pouco mais sobre o tema, né, a gente participou aí de algumas atividades junto com o movimento também, com o SOS Floresta do Camboatá, e eu fui me inteirando mais no tema. Cada vez eu fiquei mais abismado com a situação que está sendo criada aqui na cidade do Rio de Janeiro, envolvendo a floresta do Camboatá. Porque num mundo que hoje, o tempo todo a gente fala das preocupações por conta do aquecimento global, o mundo discute uma nova política, né, uma nova normalidade, discute uma nova política energética, né, que tem condenado com muita firmeza a questão dos combustíveis fósseis, né, dos combustíveis, dos modelos que emitem CO2. Você cogitar a destruição de uma floresta é algo que realmente acho que impressiona qualquer pessoa que tenha um bom senso. E por isso também acredito que o nosso campeão de Fórmula 1 lá, ele também deve ter ficado impactado, inclusive porque a própria Fórmula 1, ela, se eu não me engano, no ano passado, ela lançou mão de uma nova política ambiental para a Fórmula 1. E aí prometeu uma série de adaptações. E esse discurso, né, que eles apresentaram entra numa contradição profunda com esse empreendimento aqui no Rio de Janeiro. Mas antes da gente entrar detalhando um pouco mais essas questões, Felipe, eu queria que você contasse um pouquinho de como é que começou toda essa história, porque você é o fundador da página que deu origem ao movimento. Então, exatamente, eu queria que você começasse falando. Aliás, antes da gente entrar, inclusive, nisso, posiciona para a gente aqui, para o pessoal que está nos escutando, nos assistindo, onde fica a floresta, né? Qual é a dimensão da floresta, e aí você parte para falar como é que tudo isso começou. Na verdade, eu sempre morei ao lado da floresta do Camboatá. Eu moro no bairro de Guadalupe e sempre, desde que nasci, moro aqui e moro ao lado da floresta. Sempre me chamou a atenção, sempre soube que é uma área militar e que era de proibido, o acesso era proibido, tinha restrições. Nos anos 90, isso foi bem... bateram bastante nessa tecla de não se poder entrar na área porque era o batalhão de forças especiais, a gente ouvia falar várias coisas, eu ouvia falar dos explosivos que ainda tem na área, né?
Mas aí eu resolvi fundar, com esse advento das redes sociais, com a explosão, esse boom das redes sociais, eu resolvi criar uma página, né, para chamar a atenção das pessoas. Eu nunca fui uma pessoa das mais populares no meu bairro. E aí eu usei a rede social como uma ferramenta para chegar até para muitas pessoas, né? E realmente fiquei surpreso ao ponto que chegou, e ainda bem que chegou nesse ponto. E aí resolvi criar no dia 10 de outubro de 2011, criei essa página. Tinha o nome de Diga Não ao Autódromo, e depois virou SOS Floresta do Camboatá. E aí a gente vem nessa luta, e a gente não vem sozinho, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho, a nossa luta é coletiva, de vocês também, da Rio Boa Praça. E assim, nós somos todos signatários uns dos outros, né? É importante dizer isso. E é o seguinte, cara, a gente ouviu falar da suposta construção desse autódromo já em 2010, 2011, foi quando eu criei essa página que se tornou um movimento que gerou um grande agregador, né? Primeiro com o Jardim Botânico e depois com os pesquisadores, com os cientistas, enfim, chamamos a atenção, estamos fazendo o nosso papel, cumprindo o nosso papel. O absurdo de se perder 200 mil árvores, além disso, é se construir um autódromo, né? Perdendo essas 200 mil árvores. E eu acredito, Everton, que na atual conjuntura do planeta econômica, eu acho que não vai ter autódromo, é coisíssima nenhuma. O autódromo está aí, no mínimo, 800 milhões de reais. Um autódromo vai valer R$1 bilhão. Qual é o investidor que vai investir R$1 bilhão no autódromo nessa altura do campeonato, já tendo visto aí que parece que já falam numa segunda pandemia agora vindo dos suínos, enfim. Mas isso é uma outra questão. Então é o seguinte, de repente apareceu um empresário, entre aspas, né? E os políticos interessados em fazer esse absurdo, porque vai trazer desenvolvimento para a região. Pode até ser, né? Mas o pretexto é de se fazer autódromo. Mas aconteceu o seguinte, a área da Floresta do Camboatá, ela é um remanescente de Mata Atlântica, né? Você falou que é uma das últimas áreas de áreas... Não, ela é a última. Ela é a última, não tem mais. Ela é uma área original de Mata Atlântica, né? Quando a gente fala que é remanescente, é uma área original de Mata Atlântica, e tem partes ali que nunca foram desmatadas, né? Estão sempre ali desde da descoberta do Brasil, da criação do mundo, aquelas áreas sempre foram do jeito que são, né? E junto dessas áreas, existem áreas que já foram desmatadas aí há 60, 100 anos atrás, né? E tiveram a sua cobertura vegetal recuperada. Elas foram recuperadas, né? E hoje é uma área recuperada de Mata Atlântica com espécies nativas da Mata Atlântica. A gente ouviu falar aí, no meio dessa novela, teve secretário de governo falando, que hoje é um secretário, não sei das quantas, do governo do Estado, enfim, que eu esqueci o nome dele, ele disse que querendo minimizar a floresta do Camboatá, dizendo que é uma floresta secundária. Não, mas aquilo ali tinha café antigamente, inclusive até errou o nome do café, o nome da fazenda, enfim. E ele falou como se fosse uma floresta secundária, como se não valesse nada. Isso é uma tremenda uma mentira, até porque, para quem conhece minimamente a história da cidade do Rio de Janeiro, eu acho isso vergonhoso para um secretário de governo não conhecer a história da própria cidade que mora, é que se ele for buscar a história do final do Império do Rio de Janeiro, quando a floresta da Tijuca foi devastada para se plantar café, e aí o imperador percebeu que faltava água nos mananciais e mandou reflorestar a Floresta da Tijuca, o que hoje é a Floresta da Tijuca, um parque nacional, talvez acho que é o maior parque urbano, junto com o Pico da Pedra Branca, do mundo, né? E é uma área de Mata Atlântica também, e ele quis minimizar, dizendo que era uma floresta secundária, e ela foi replantada só para a gente esclarecer um pouco esse assunto de floresta ser secundária ou não. Então, a Floresta do Camboatá, ela tem aproximadamente 160 hectares, são quase 200 campos do Maracanã. Quase 200 campos do Maracanã. Se a gente juntar o Parque do Flamengo, a Quinta da Boa Vista, o Passeio Público, o Campo de Santana e todas essas árvores juntas, desses parques juntos, a Floresta do Camboatá tem 10 vezes mais árvores
do que esses parques juntos, né? Então, você derrubar a floresta do Camboatá seria derrubar esses parques todos mais 10 vezes a quantidade de árvores que eles têm. E a localização, ela está localizada entre os bairros de Guadalupe, Deodoro e Ricardo de Albuquerque. É onde está localizada a floresta do Camboatá. Sim. Se a gente for falar do ponto de vista socioeconômico dessa área, é uma área extremamente pobre, é uma área que tem o menor IDH da cidade. Nessa área, praticamente não existe nenhuma área verde de lazer para a população. Inclusive, estudos do ramo da psicologia, estudos médicos, dizem que as pessoas só têm uma síndrome que sofre com déficit verde. Esse déficit verde, sabe? Então, isso está acontecendo aqui, nesse momento, né? Porque é uma área que é muito estressada, é uma área muito complicada. Tentam usar esse álibi também, achando que um autódromo sobre a floresta vai resolver todos os problemas, e a gente sabe que isso é mentira. Assim como diziam, Everton, que a reforma da Previdência, a reforma trabalhista ia gerar milhares de empregos no Brasil. Então a gente vê que não é bem assim. Nenhum, muito pelo contrário. Isso não é uma posição do SOS Floresta do Camboatá, essa é uma posição pessoal minha. Eu que estou falando, Felipe Cândido, não é uma posição do movimento. É uma posição minha, quero deixar isso bem claro, né? Porque às vezes somos atacados e não sabemos nem porquê. Mas, enfim. E é uma área que é da União. A Floresta do Camboatá é uma área que é da União. Ela está sob tutela do Exército desde 1904. Há muito tempo que o Exército toma conta dessa área, e é uma área da União. Antes de pertencer à União, era uma área da Fazenda Sapopemba, que o governo Rodrigues Alves, em 1904, adquiriu a Fazenda Sapopemba. E a Floresta do Camboatá, ela é específica nesse assunto territorial, porque ela faz parte da Vila Militar, mas se você for olhar ela geograficamente, ela está isolada da Vila Militar, separada pela linha do trem, pelo ramal de Japeri, que passa por ali. Tá? Ela é específica, uma linha do trem que já passava dentro territorial, porque é uma área isolada, ela da Vila Militar, tanto que depois, mas se você ela virou um paiol, foi considerada aí o maior paiol da América Latina, paióis subterrâneos, e tem essa história toda, né? A gente vai ver aqui, por exemplo... Felipe, desculpa só te cortar, só para o pessoal que certamente tem muita gente também que não é do Rio que vai estar assistindo, aliás, também tem gente do Rio que está assistindo que não conhece muito, né, a região. Mas só para a gente posicionar assim, me passa aqui uma imagem. Para quem está indo para a Zona Oeste pela Avenida Brasil, a floresta, você tem ao seu lado direito o quartel, que é a Escola de Formação do Corpo de Bombeiros. Não é isso, Felipe? Exatamente. Logo ali pela Avenida Brasil, sentido Avenida Campo Brasil, Grande, sentido Santa Cruz. Isso. Passou a Escola de Bombeiros. Isso, que é essa escola de bombeiros, só para mostrar para o pessoal, Felipe, é uma escola de bombeiros que é no formato de um CIEP. Foi um prédiozinho do CIEP cedido ali para o Corpo de Bombeiros, já que também é uma escola. Então, e do seu lado esquerdo, olhando do lado esquerdo, você tem ali aquela construção que o pessoal chama de minhocão, que é o Conjunto Presidente Vargas. Conjunto Presidente Vargas, que é uma construção modernista, fica do lado esquerdo, passando o Shopping Guadalupe e tal. Quando você passou ali do bombeiro e tal, aquele paredão verde que dá na tua frente ali já é a floresta. E quem vem ali por cima pela estação de trem de Deodoro, passando na frente da estação de trem de Deodoro, né, por cima da linha do trem, também olha para a floresta pelo lado direito. Não é isso, Felipe? Que era o antigo, como você falou ali, o antigo batalhão de forças especiais, né, ocupado pelo Exército. Eu tenho algumas recordações não muito agradáveis verdade. Daquele espaço. O pessoal que me conhece sabe, eu sou policial civil, sou um policial civil progressista, mas fiz alguns cursos aí, a gente para poder ter uma qualificação, um treinamento melhor, eu fiz alguns cursos, e um curso especialmente eu fiz ali naquele batalhão ali, e lembro bem de alguns trechos da floresta.
né? E realmente eu fico muito triste em saber que aquilo vai ser destruído. Você disse ali, Felipe, que a floresta está sob, aquele trecho está sob controle do Exército desde 1904, foi isso? 1904, governo Rodrigues Alves. 1904. Uma coisa que me chamou sempre a atenção quando vocês do movimento vinham falando da possibilidade do autódromo, primeiro que vocês sempre disseram que não são contra o autódromo. Então, gente, exatamente, isso é uma coisa importante de frisar. O movimento não é contra o autódromo. O autódromo é uma decisão política dos governos com a iniciativa privada, eles não são contra. Eles são contra que o autódromo seja construído destruindo a floresta. E aí tem uma questão que vocês sempre falam, né, Felipe? Parece que existem outros terrenos na mesma região, atendidos pela mesma infraestrutura, que também são próprios do Estado, né, da União, que poderiam estar servindo. Fala um pouquinho disso para a gente, Felipe. Sim, exatamente. Existem alternativas locacionais, mas antes eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa área, né? Esse conjunto que você falou, do conjunto Presidente Vargas, exatamente, ele deu origem ao bairro de Guadalupe, que foi batizado pela esposa do presidente Vargas, que sugeriu que se chamasse bairro de Guadalupe em homenagem à padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe, que inclusive é o nome da matriz aqui do bairro. Porque, na verdade, antes o bairro ele serviu como uma espécie de grande Minha Casa Minha Vida do governo Getúlio Vargas, que é o chamado Fundação da Casa Popular, né? Então teve um conjunto aqui chamado Fundação da Casa Popular, e aquele conjunto ali, Presidente Vargas, fez parte também, na década de 50, desse movimento de moradia naquela época, né? Inclusive, quem tem boas recordações daqueles prédios ali é o próprio Caetano Veloso, que sempre declara que é um carioca de Guadalupe. Inclusive, já fez até um vídeo pra gente, aí tem um mês mais ou menos, que nós divulgamos, né? Legal. E essa área do Camboatá, na verdade, ela vem como unidade militar desde 1904, e o Batalhão de Forças Especiais do CIOPESP, ela foi a última unidade militar presente no terreno. Ela foi, na verdade, historicamente, foi a Granja Militar Central, eram 2 quartéis ali, a Granja Militar Central, que abrigava, acredite ou não, meu amigo, a base de pombos correios do Exército, né? Era onde hoje é o Castelinho, que é um prédio histórico em arquitetura espanhola, que querem passar o rodo também, né? Inclusive, pasmem, há 5 anos atrás, eu vi documentos em relação a isso no CML, que é o Comando Militar do Leste, o antigo Ministério da Guerra ali do lado da Central do Brasil, que há 5 anos atrás o Exército Brasileiro queria reativar o serviço de pombo-correio. Caramba! Eu não sei porquê. Mas olha, eu vou falar um negócio aqui. Tendo em vista que no Brasil as comunicações vivem sendo hackeadas, né? Aliás, a democracia no Brasil foi hackeada, né? A bem da verdade. Tá, né? A gente já viu o computador da ex-presidente invadido por hacker. A gente já viu aí ligações de ministros, presidentes hackeados. Eu acho que o pombo correio ele não tem como ser hackeado. Não deixa de ser uma boa ideia, não. Quando a gente vê de tudo, né? A gente vê até celular de criança, de neto de ex-presidente ser apreendido, e celular de gente graúda aí, que os caras dizem que não vão entregar. Mas, enfim, é verdade. Quem não deve, não teme, né? Então, aí abrigou, além da Granja Militar Central e a base dos Pombos Correios do Exército, abrigou o maior paiol da América Latina, que teve um acidente, que é um acidente famoso, inclusive tem documentário no YouTube sobre isso. Aqui as pessoas no bairro sempre comentam isso, que explodiu no dia 2 de agosto de 1958. Houve essa explosão famosa na história da cidade, e essa explosão ela degradou uma parte da floresta, né? Não toda, mas uma parte, e a mesma floresta que se recuperou. No Camboatá, do ponto de vista ambiental... Você fechou o áudio, Felipe? O áudio. Você fechou o seu áudio. Não. Foi. Que resolveram me telefonar aqui. Enfim. 051 lá do Rio Grande do Sul que me ligaram. Deve ser alguém lá querendo falar alguma coisa comigo. Enfim, mas enfim. Então houve essa explosão.
e o Camboatá ele se recuperou. Mas do ponto de vista ambiental, você falou dos 3 maciços. Na cidade do Rio de Janeiro existem 3 grandes maciços, que é o maciço da Tijuca, né, onde está a Floresta da Tijuca, ali aquela área da Pedra da Gávea, Cristo Redentor, aquela área ali toda. Tem o maciço, o Pico da Pedra Branca, que é na zona oeste do Rio de Janeiro, e temos o Jericinó-Amendanha, que é bem na zona oeste do Rio de Janeiro, que faz limite ali com o município de Nova Iguaçu. O Camboatá, ela é a última área. Não existe mais área de Mata Atlântica em área plana na cidade do Rio de Janeiro, a não ser a floresta do Camboatá. As outras áreas são montanhosas, são exatamente esses picos que a gente falou. E o Camboatá, ele, na verdade, ele funciona como um pit stop para certas aves que migram. E se a gente for pensar mais além, Everton, além da cidade, ainda tem o Parque Nacional do Tinguá e a própria Serra ali de Petrópolis, aquela área ali da Serra dos Órgãos, né? A Floresta do Camboatá atende essa população de ave migratória, sobretudo a ave fauna também, que é bem importante, e a flora também, que segundo o Jardim Botânico, né, que diz que é um conector que se conecta essas áreas, como se fosse o Camboatá é um vértice para essas áreas. Tanto na fauna como na flora também, porque as aves acabam fazendo outras plantas nascerem na floresta através das fezes, fazem esse tipo de serviço muito interessante. E a floresta do Camboatá, falando mais tecnicamente, é uma floresta umbrófila, é chamada floresta umbrófila de terras baixas, que é uma floresta que ela está sempre verde, certo? Ela tem áreas úmidas. A floresta do Camboatá tem áreas úmidas e tem áreas que são encharcadas, temporariamente encharcadas. E são florestas altas, com árvores de 40 a 50 metros. E o detalhe, como eu te falei, é a última em áreas planas e em terras baixas da cidade do Rio de Janeiro. Esse é um detalhe fundamental e único da floresta do Camboatá, que é considerado pelo Jardim Botânico, que é uma instituição respeitada no mundo inteiro, como uma joia. É uma joia rara da cidade do Rio de Janeiro. A floresta, muitos dizem que só tem mato, é mentira. No nosso canal no YouTube temos um vídeo sensacional chamado As Imagens Não Mentem. Quem quiser conhecer é só aparecer lá. youtube.com/SOS Floresta do Camboatá. Tem vários vídeos da fauna, da flora, e tem esse, onde as imagens não mentem. Né? Ô, Felipe, só te perguntando aqui uma coisa. Naquele seminário que vocês fizeram aí para apresentar um pouco para as pessoas que eram interessadas, eu participei. Ali foram alguns especialistas. Você falou do Jardim Botânico. Quando você fala do Jardim Botânico, são um conjunto imenso de técnicos, de especialistas, de botânicos, né, que atestaram. Isso aí não é... Gente, o Felipe aqui não está jogando palavras ao vento, não. Isso aí está documentado lá, né, por técnicos, né, documentado. Público. Exatamente. Esse documento que você está falando, esse laudo do Jardim Botânico, ele serviu de base para tudo. Para todo o nosso trabalho, para todo o movimento, inclusive para o Ministério Público também, tanto federal como estadual. E nesse documento, Felipe, eu lembro que duas coisas me chamaram muita atenção. Que foi lá um pessoal que era especializado, eu não lembro o nome do técnico exatamente, mas ornitólogo, acho que era. Os ornitólogos, eles fazem dos pássaros. Né? Dos pássaros, isso aí, ornitólogo. Então, eles identificaram, inclusive, espécies que estão em extinção. Eu lembro, tinha um de pernas pretas, como que era? Saracura? Não. Qual era o nome, Felipe? Na parte da flora, foram detectados, Everton, 18 espécies em extinção. A floresta do Camboatá tem mais de 200 mil árvores, tem mais de 180 espécies de árvores diferentes, mas foram detectadas 18 especiais que estão em extinção, certo? Isso reforça ainda mais a importância ambiental da floresta do Camboatá. Temos, por exemplo, a braúna, que é uma árvore que é proibida de corte por lei. Dentro do IARIMA eles omitiram várias espécies, né? Mas o pássaro que você está se referindo foi feito, o ornitólogo que esteve lá foi o Ricardo Galhardi, junto com o Gustavo Pedro, que é um fotógrafo
e é advogado fantástico, documenta, é observador das aves. Mas é o seguinte, essa ave que você está se referindo, ela tem duas aves parecidas. A primeira é a saí azul, uma ave chamada saí azul. E aí eles observaram a ave saí azul e disseram o seguinte: poxa, seria interessante. Não acreditavam que lá teria uma outra ave chamada saí azul de pernas pretas, que é uma ave que ocorre em florestas de excelente qualidade, e é uma ave que ornitólogos, às vezes, na sua carreira, viajam para o interior do Brasil, viajam para o interior de Minas Gerais e não conseguem observar a árvore. Ela foi vista e documentada na floresta do Camboatá. Ela se chama saí azul de pernas pretas. É uma ave raríssima e temos aqui uma ave que é cobiçadíssima, e a minha orientação é que não entre na floresta do Camboatá. Sim, claro. Lembrando, a floresta durante muitos anos foi utilizada pelo Exército, Batalhão de Forças Especiais, e dentro da área da floresta tem muitos explosivos que podem estar inativos lá, que não explodiram, e entrar na floresta de forma irregular pode gerar um acidente muito grande. Estão ativos, teve um acidente. Aliás, estão ativos. Estão ativos, estão lá. Teve um acidente com um aluno do curso de sargento, ele infelizmente morreu, porque qualquer explosivo que está dentro do Camboatá são armas de guerra. Então, o ideal é que não se entre. Ele foi fazer uma fogueira e, infelizmente, ele acendeu essa fogueira no lugar e detonou esse explosivo. Ô, Felipe, me diz aqui o seguinte, uma outra coisa, eu lembro que o ornitólogo falou da questão das aves, né, e você já falou que ali é um corredor, né, um conector dos maciços, então, por exemplo, tem muita árvore que faz ali o pit stop para ela poder se deslocar para outras áreas. Mas também eu lembro que e isso está lá no site de vocês, depois eu vou colocar aqui o site lá do SOS Floresta do Camboatá, que eu acho que é muito legal o pessoal entrar, compartilhar, curtir os materiais, para a gente ampliar as vozes em defesa dessa floresta, que é tão importante para a cidade do Rio de Janeiro, mas também para todo o Brasil, né? Tendo em vista que, além de ser uma área verde importante da cidade, que reúne ali um conjunto na fauna, na flora, que são importantíssimos, mas também tem uma questão histórica ali importante daquela área. Mas eu queria também, que me chamou muita atenção, que eram os peixes voadores. Como que era? Peixes voadores, Felipe? Na floresta? Exatamente. Explica essa história aí. Tem peixe que voa? Vou explicar. É uma história bem interessante, que a gente sabe que tem na floresta do Camboatá. A floresta, Bertão, ela presta um conjunto de serviços ambientais assim fantástico, né? Que é o seguinte, ela está numa área que tem um adensamento urbano populacional muito grande. Então ela presta um serviço fundamental. Que um serviço fundamental é a amenização climática, né? Quando se chega próximo da floresta, a gente percebe que a temperatura a 500 metros da floresta aqui no bairro de Guadalupe, quem mora aqui no bairro sabe disso, e a gente percebe que a temperatura cai pelo menos 5 graus. Isso no verão, né? Então, traz um conforto climático muito grande para quem mora aqui na região, né? É como se fosse um grande ar-condicionado a floresta do Camboatá aqui para a região. Uma árvore, segundo especialistas, refresca mesmo que um ar-condicionado de 12 mil BTUs ligado direto, né? Ela do que as pessoas costumam ouvir falar nas épocas de verão, né? A gente escuta muito falar das ilhas de calor, né? Aí. A floresta do Camboatá é exatamente o contrário. Ela é uma ilha de frescor. Ela é o oposto, né? E tem a questão também da absorção das águas, né? Teve uma chuva esse ano que alagou parte de Ricardo de Albuquerque. E aí aqui da região, coitado de nós aqui da região, se não houvesse a floresta do Camboatá, ia morrer gente afogada, porque é uma região que já enche historicamente, e a floresta, pelo menos, absorve 1 milhão de litros cúbicos de água. Então, presta vários serviços ambientais. Mas a história do peixe rivolídeo,
na verdade o nome dele Rivolídeo. É o seguinte, a gente sabe que esses tipos de peixe eles existem na floresta do Camboatá, mas o fenômeno que é o seguinte, uma poça de água, como tem várias áreas alagadas e de vez em quando encharcadas na floresta, quando essa área alagada ela fica com poças d'água, aparecem peixinhos nessas poças de água. E quando essas poças secam, né, os peixinhos que estavam ali, aí você vai perguntar, como é que foi parar um peixe dentro de uma poça d'água no meio da floresta? Bom, é um ciclo. É chamado também de peixes das nuvens, né? Peixes voadores, peixes das nuvens. É isso aí. Então, aqueles peixinhos estão ali, antes da água secar e eles morrerem, eles colocam os ovinhos, né? Esses ovos, eles ficam dentro da terra, ali, superficialmente, e vem a estação seca. E no próximo ano, no próximo ciclo, quando acontece a estação chuvosa, as poças d'água aparecem novamente, esses ovinhos eles eclodem, nascem novos peixinhos que ficam esse período ali e assim vai sucessivamente. O EIA-RIMA, que a empresa montou, que no nosso ponto de vista é um EIA-RIMA bem escroto, ele não detectou esse tipo de fenômeno que a gente sabe que tem e que já foi detectado. Não detectou porque esse EIA-RIMA ele foi feito de uma maneira apressada, a toque de caixa, né? Ele foi feito a toque de caixa e esse é uma coisa que a gente gostaria de falar bastante também nessa live. Vamos falar disso aqui, Felipe. Só um segundo. Só te cortando aqui, só para tu dar uma respirada e beber um gole d'água. E enquanto isso aqui, eu vou, para a gente entrar na questão do EIA-RIMA, que é importante a gente dar um destaque especial, tanto para os estudos que o movimento conseguiu, né, aí de forma voluntária, que técnicos do Jardim Botânico, outros especialistas fizeram, como também a gente tem que falar um pouco aqui do EIA-RIMA, que a empresa está envolvida no empreendimento junto com o governo federal, estadual e municipal. Também a gente vai falar um pouco sobre o EIA-RIMA, né? Sempre lembrando, EIA-RIMA, para quem não sabe, gente, é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Então, são para você fazer empreendimentos, né, que tenham aí algum impacto ambiental, esse estudo e esse relatório, né, eles são essenciais. Sem isso, você não pode fazer o empreendimento. Eles são obrigatórios para que haja o processo de licenciamento ambiental. Mas como nós conhecemos no Brasil as coisas, né, esse estudo, ele hoje, os técnicos que estão envolvidos com o movimento, né, pessoas, inclusive de fora, que analisaram esse estudo, tem muitas críticas ao estudo da forma como foi feito e o relatório que ele apresentou. Então, a gente vai falar disso aqui. Eu só quero antes, Felipe, pedir licença um minuto para aproveitar aqui. Tem uma rapaziada que está nos prestigiando aqui. Eu vou mandar um salve aqui para eles, agradecer, que é importante, que são pessoas que estão se somando aí nas vozes em defesa da Floresta do Camboatá. Então tá aqui, ó, Bruno Sereno, minha amiga Iaci Nunes, tá lá a Ivana Groff mandando um abraço do Ecotrabalhismo Nacional. Para quem não sabe, o ecotrabalhismo é um movimento que reúne os ambientalistas do PDT, né? Hoje nós defendemos um projeto nacional de desenvolvimento sustentável. Então tá lá o pessoal do ecotrabalhismo está acompanhando. Tá aqui o William falando que Piedade está presente. Serafim falando que está bacana demais o papo. Aí tá aqui outro William também, ó, na urgência climática que vivemos, não podemos matar 200 mil árvores, né? A Ivana dizendo aqui, isso é um problema muito sério. Aí, ó, tá aqui de novo, o Serafim. Hoje o Globo mostrou a foto da Muzema, de 2016, e comparou uma foto deste ano, tirada, deixa eu ver aqui, tirada no mesmo ângulo, mostrando como áreas de proteção ambiental estão sendo ocupadas irregularmente. Como vocês olham essa omissão da fiscalização do Estado, levando em conta a especulação imobiliária? Perguntinha aqui do Serafim aqui para a gente. Deixa eu ver aqui. Especulação imobiliária com participação efetiva de grupos paramilitares.
né? O Serafim está perguntando aí para a gente se também existe risco nesse sentido na floresta. Está aqui o professor Dalton Franco, grande amigo meu do mestrado, passando aqui rápido só para deixar um abraço. Aí, vamos ver aqui. Ó, rapaziada também do Olaria Verde presente. Olaria Verde eu já convidei para fazer um bate-papo comigo. É uma rapaziada também do bem, também apaixonados como você, Felipe. Estão fazendo um trabalho ambiental para a cidade de forma voluntária, fazendo a arborização das vias públicas. A gente vai fazer um papo no coletivo Rio Boa Praça com eles também. Tá aqui Martins Rodrigo, Marcelo Barbosa, também salve, grande Marcelo. Wagner tá lá, ó. Lembrando aqui também tá nosso amigo aqui, o Wagner Tomás, do Parque Realengo Verde. Parque Realengo 100%, aliás, Parque Realengo 100% só verde, não é isso? Eu sempre erro onde que está o só 100% verde, que é outra área também que está aí sob ameaça por conta de uma desconexão do poder público da nossa cidade com a importância das áreas verdes. Mas vamos voltar aqui, Felipe. Gente, Felipe Cândido, Movimento Floresta do Camboatá. Estamos falando aqui sobre a ameaça da destruição de 200 mil árvores na cidade do Rio de Janeiro para a construção de um empreendimento automobilístico duvidoso. Felipe, como é que foi feito esse EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental por conta da empresa? Qual é o nome da empresa mesmo? É JR? Não, é Rio Motorsport. Rio Motorsport, é isso? É Rio Motopark. Rio Motopark. Rio Motopark. Eles que são responsáveis por esse arrima que você falou, não é isso? Exatamente. Mas eu queria mandar um abraço aí para essa galera toda também, respondendo a pergunta lá do Serafim. É o seguinte, cara, se o Estado não consegue fiscalizar nada, não vai fiscalizar nada, muito menos a parte ambiental, né? Que é completamente negligenciada pelo Estado e pela Prefeitura, né? São verdadeiros negacionistas climáticos que estão aí no poder, mas vamos derrubar os reis de suas cadeiras, né? Mas é o seguinte, Everton, a lei determina que obras, né, de grande impacto ambiental, social e econômico obrigatoriamente tem que ser feito um estudo chamado licenciamento ambiental, né? Esse licenciamento ambiental ele segue uma norma federal que se aplica no país inteiro. O Brasil inteiro segue essa norma e pode ser essa norma ela pode ser complementada por normas estaduais e normas municipais, né? Sempre acrescentando exigências nessas normas, nunca retirando absolutamente nenhuma hipótese, em nenhum momento você se retira exigência dessas normas, tanto dos estados como do município, complementando essas normas federais. A base, né, para o estudo chama-se EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, que gera o relatório de impacto ambiental, que é a RIMA, que não é só ambiental, ele é socioeconômico também, né? Sim, sim. Pelo nome, às vezes a gente acha que é só ambiental, não é. Ele abrange aspectos sociais, econômicos e gera esse relatório. Em 2010, falar aqui do caso da floresta, em 2010, aliás, eu quero mandar um forte abraço aqui, antes que eu me esqueça, mandar um abraço para dois coletivos aqui, o Floresta do Vinil, né? A Praça do Vinil, né? Lá na Barra. Horta do Vinil. Também já convidei aqui para fazer uma live com a gente aqui do Rio Boa Praça, aqui, ó, o copinho deles aqui, ó. Horta do Vinil. E mandar um abraço também pro pessoal do SOS Pedra da Panela, que também é um caso que está despontando aí, né? Então é o seguinte, aí em 2010 a prefeitura apresentou apresenta uma lei na gestão do Eduardo Paes que muda os parâmetros urbanísticos de construção da cidade do Rio de Janeiro, né? Isso visando as Olimpíadas. Eles implantaram essa lei mudando esses parâmetros urbanísticos para poder construir coisas maiores na cidade. Aliás, estão querendo fazer isso de novo, né? Crivella está querendo mudar de novo os parâmetros urbanos da cidade, acho que favorecendo a não se sabe quem, ou a construtoras, ou outros grupos aí. Quer dizer, inclusive permitindo, Felipe,
construções acima da cota 100. Quando vier a chuva, vai vir tudo na nossa cabeça. Quer dizer, se o cara resolver, se uma empreiteira dessa resolver construir um prédio de 300 andares, na hora ela vai poder construir. E que se dane a paisagem carioca. Isso aí não é importante para eles, né? O Rio ganhou esses títulos por acaso, de paisagem natural, mundial, carioca da Unesco, foi por acaso. Isso é uma bobagem, segundo o Crivella. Então é o seguinte, cara. Então aí, dentro dessa mudança, dessa lei, essa lei dizia também que o autódromo Nelson Piquet seria desmontado para onde hoje é o Parque Olímpico da Barra, né? Funcionava ali o autódromo, na Avenida Belardo Bueno, e dizia, ofereceram um terreno. Alguém pegou o mapa da cidade e alguém, não se sabe por qual motivo, um motivo... Meteu o dedo ali na floresta. Botou o dedo, vai ser aqui, né? E é o seguinte, cara, para construir um autódromo, assinaram um compromisso com a CBA e firmaram esse compromisso. Isso em 2010. Só que essa lei, como é muito bem colocado aí, essa lei, ela não diz que o autódromo... Ela diz que o autódromo pode ser feito ali. Ela autoriza a prefeitura a construir o autódromo ali, mas ela não obriga a prefeitura a construir o autódromo ali. Existem outras áreas, né? Existem outras áreas, existe uma alternativa locacional. E em 2012, a prefeitura voltou de novo com a ideia de construir um autódromo sem o estudo de impacto ambiental. Eles não queriam fazer o EIA-RIMA, né? Vamos lá, só tem meia dúzia de árvores, a gente vai lá e faz lá qualquer coisa. Aí o MPF entrou com uma ação civil pública, né? Fundamentado nesse relatório que você falou do Jardim Botânico. Essa ação ela foi até o Supremo, e o Supremo decidiu que tem que ser feito um estudo de impacto ambiental. E no final de 2019, no final do ano passado, essa empresa, que foi a única que participou da licitação, sendo que foi a outra empresa, do dono dessa empresa que ganhou a licitação, ela foi a empresa que montou o edital, né? O cara tinha uma empresa, montou o edital, ele montou uma outra que participou da licitação que ele ganhou sozinho e para fazer simplesmente o autódromo. Em quantos dias, Felipe? Essa empresa que ganhou o edital, ela foi montada, ela foi criada quantos dias antes para disputar o edital? Só para o pessoal... Ela foi criada 2 semanas antes do edital, de ganhar o edital, ela foi criada 2 semanas antes. E ela foi criada... O dono dela já tinha criado uma outra que montou o edital, que eles participaram da licitação que eles mesmo ganharam. Na minha opinião, é no mínimo suspeito. Empresa essa que ganhou o edital, que nunca construiu um empreendimento desse tipo, tô certo? Nunca construiu uma pista de kart. Eu queria então, isso. Gente, tem, na verdade, aí quase 100 pessoas vendo a nossa live. Se alguém sabe de algum empreendimento que essa empresa construiu, avise-nos, que nós estamos procurando. Né? Então, gente, na verdade... Só um segundo, Felipe. Nós que estamos passando, nesse momento, um grande problema com a questão da construção dos hospitais de campanha que drenaram aí os cofres públicos, que não saíram do papel. Nós temos agora um caso de uma empresa constituída algumas semanas antes só para disputar um edital, né? Empresa essa que ganha uma licitação sem jamais ter feito, e que montou o edital e que ganhou essa licitação sem jamais ter feito uma construção do tipo que ela vai fazer agora, que ela em tese vai construir agora. Um autódromo de quase R$1 bilhão. Para vocês entenderem do que se trata, tá, gente? Então, na minha opinião, Everton, não é só a destruição da floresta isso. Isso é apropriação do terreno público, apropriação do patrimônio público, né? É a especulação imobiliária pulsante, vigente nessa aqui. E esse edital, o camarada, a empresa desse camarada que montou o edital, da qual ele ganhou sozinho a licitação, diz que ele é dono de 41% do terreno. 41% do terreno de 200 hectares de uma floresta de Mata Atlântica, a última do Rio de Janeiro, 41% vai ser dele, ele vai fazer o que ele quiser com esse terreno. Bom, então, gente,
Só por esses indícios, vocês já percebem como é duvidoso esse empreendimento, né? Como é duvidoso esse empreendimento. Nós sabemos que o Brasil passa por uma crise nesse momento. E aí querem convencer as pessoas, sugerindo que a construção desse autódromo vai gerar ali um impacto econômico para a região que ajudaria a desenvolver a região. E aí eu quero lembrar aqui para todo mundo qual era o cenário do autódromo de Jacarepaguá, né? Que se o autódromo gerasse impacto econômico, tornasse rico uma região, nós, por exemplo, não teríamos ali a comunidade, que era a comunidade do autódromo, né? Que ficava no entorno do autódromo de Jacarepaguá, inclusive com pessoas de muito baixa renda que moravam ali, né? O autódromo para aquelas pessoas, ele efetivamente não servia porque não tinha ali a criação de empregos, nada disso. Então, eu sei que estão fazendo uma campanha tentando convencer as pessoas nesse sentido, mas a gente está partindo aqui, Felipe, para os últimos minutos da nossa live. Nós temos agora 9 minutinhos. Então, eu queria que você pudesse falar. Eu sei que esse ainda é um tema que o movimento não se debruçou muito, mas eu no outro dia estava assistindo uma live com um cara até que tem uma preocupação ambiental muito grande, e durante a live eu vi que algumas pessoas falaram sobre mas se não construiu o autódromo ali, essa área, já que o exército saiu, ela está passível de invasão, como outras áreas da cidade, né? Então alguma coisa tem que ter ali. E aí eu lembro também que no próprio seminário que vocês organizaram, que foi um seminário de altíssimo nível, acho que deveria ser organizado outro, inclusive, né, para que as pessoas conhecessem mais sobre o tema da Floresta do Camboatá. Eu lembro que ali uma coisa que me chamou muita atenção, que foi a apresentação de um dado que atenderia, que a Floresta do Camboatá, por exemplo, poderia atender, que no mundo, um dos roteiros turísticos que mais gera riqueza é o roteiro turístico de visitação de pássaros, né? E já que a floresta ela é um habitat que tem ali, né, no ecossistema, ali no conjunto ambiental dela, tem ali muitas aves, né, que tem ali uma flora, uma fauna muito especiais, talvez uma destinação da floresta num sentido ambiental, né, com trabalhos de educação ambiental, de repente a construção ali de alguma unidade voltada para as questões do meio ambiente, torres de observação de pássaros. Talvez isso fosse uma forma de você dar uma destinação, e isso sim poderia criar, talvez, ali riqueza para aquela região, ajudando a desenvolver a região. Existe por parte do movimento já, Felipe, alguma elucubração sobre uma destinação para além do sentido de ser floresta? Porque olha só, gente, o fato de ser floresta já é algo muito importante para a cidade, né? Mas como nós estamos numa sociedade capitalista e a gente aqui não é santuarista no sentido de querer impedir que as pessoas visitem e cultivem ali, conheçam o espaço da floresta, qual poderia ser aí talvez algum tipo de destinação ali para aquele espaço, Felipe? Existem, na verdade, a nossa intenção é que lá seja criada uma revis, que é uma reserva de vida silvestre, né? Até porque a própria área pede. Existem 2 projetos, um do Celso Júnior, que é um grande engenheiro da Prefeitura do Rio, exatamente, da Conlurb, não é isso? Eu acho que ele saiu da Conlurb. Mas ele continua na Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele tem um projeto muito bom a esse respeito, que gera renda, tem várias oficinas, várias escolas de vários tipos, sempre voltado para a área ambiental. E o Bruno Chagas também, ele tem um outro projeto que já parte mais do ponto de vista educacional, de pesquisas, enfim. Mas se me permite, Everton, uma questão que eu queria tratar rápido aqui é o seguinte, que esse EIA-RIMA ele tem 3 problemas principais. Primeiro, é que ele foi feito de maneira rápida. Ele começa em agosto e termina em novembro, né? Então, o INEA publicou, que é o órgão licenciador do Estado, o INEA publicou as normas, publicou as regras para ser feito esse EIA-RIMA em outubro. Ele começou em agosto, terminou em novembro, mas só foi publicar as regras de outubro. O prazo, né, foi suspeito também, né? Foi feito de uma maneira muito rápida. Não dá para detectar
as espécies que ocorrem no local, porque são espécies sazonais, né? Sim. E o segundo as alternativas locacionais. Nós, com o nosso apoio também, foram apresentadas algumas áreas, mas tem duas áreas que são interessantes. Uma ali perto da Ambev, no quilômetro 32, que não tem praticamente cobertura vegetal, e nesse IARIMA que eles elaboraram, a empresa Terra Nova, eles dizem que é uma área ambientalmente mais importante do que a floresta do Camboatá, mas eles usaram argumentos, parâmetros, que a resposta só poderia ser essa, entendeu? Foi feito nesse sentido. Eles formularam uma pergunta, um questionamento que a resposta só poderia dar o que eles queriam, né? Foi feito dessa forma. E o Exército foi pedido, dentro do EIA-RIMA, eu acho que tem uma espécie ali de malandragem, que dentro do EIA-RIMA foi pedido uma área do Jericinó para se construir logo esse autódromo. Só que o Exército diz que é uma área de importância, de relevância e importância da segurança nacional. Uma área que só tem capim, na beira da Avenida Brasil, na cabeceira da Transolímpica, né? Sim. Só que essa mesma área é a mesma área que o Exército diz que pode ser feita uma compensação ambiental, caso o autódromo seja feito na floresta. Ora, bolas, como é que pode ser feito uma compensação ambiental se a área não pode ser construído um autódromo? É estranho isso. Então, isso tudo está sendo questionado. Não foi nenhum contrato assinado, a assinatura do contrato foi suspensa, está tudo suspenso, está tudo subjúdice, a Justiça está investigando tudo. O GAEMA também encontrou, que é o Grupo de Ações Especializadas do Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, encontrou também os mesmos indícios que nós encontramos, que nós desmontamos esse EIA-RIMA que essa empresa Terra Nova fez pela contratante Rio Motopark. Então, a gente acredita que a floresta será salva de qualquer maneira. Basta as autoridades terem bom senso, meu amigo. As autoridades jurídicas, né? O judiciário. Claro. E eu acredito. Está tudo documentado. Está tudo documentado. Isso. Felipe, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso papo. Você me permite? Bom, mas a gente tá... Você me permite? Não, vou te passar. Tá. Eu queria te passar a bola para você fazer a tua finalização e para você não esquecer de passar aí as redes sociais e a página do movimento e também dizer aí como que as pessoas podem ajudar o movimento. Acho que isso é importante também. Claro. Primeiro, eu gostaria de tratar da questão da privatização, que nós somos contra também, porque assim como querem privatizar a floresta do Camboatá, querem privatizar também os rios, o leito dos rios. Na floresta do Camboatá passam 2 rios. Querem privatizar o turismo fluvial, que é a privatização absurda. Aliás, o ministro Paulo Guedes disse que sai ainda esse ano e faremos tudo, nos mexeremos, enfim, para não acontecer a privatização de Eletrobras, Furnas. Querem privatizar o sistema elétrico brasileiro, uma empresa que gera 1/3 da energia brasileira. É uma empresa que tem, não sei se é lucro, né, empresa pública, mas vamos dizer, tem um lucro, um superávit muito alto, e querem passar isso, um governo que diz que é patriota, quer passar um bem nacional para o estrangeiro, que é a nossa matriz energética, passar os rios, passar várias situações, questão de pesca, questão de turismo, passar isso para o privado. Então, o movimento é contra, eu também sou particularmente, acredito que você também, somos contra a privatização de Furnas e Eletrobras, que esse governo desista dessa ideia ou será forçado a desistir, porque, sinceramente, nenhum país... Aí tem outras questões também, querem privatizar o esgoto. A Alemanha, Paris também desestatizaram o seu esgoto, né? Querem privatizar a SEDAI, querem privatizar tudo, querem entregar tudo. Não é bem assim que a coisa funciona. Eu acho que está na hora da população se mexer, está na hora da população acordar. Eu sei que tem muita gente que votou aí no cara, mas que se arrependeu. E vamos para a rua, vamos se mexer. Se a gente vai para a rua, a galera está indo para beber, para andar de ônibus, então vamos para a rua para se mexer contra esses absurdos. E eu quero dizer o seguinte,
que você me perguntou. Nossas redes sociais. Facebook/Floresta do Camboatá, facebook.com/Floresta do Camboatá. Tem o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/SOS Floresta do Camboatá, e tem o nosso Instagram, que é o @SOS Floresta do Camboatá ou @SOS Floresta. E se o pessoal quiser ajudar no movimento, Felipe, vai lá pela rede social, faz contato com vocês? Faz contato por nós, junte-se a nós. E tem outra coisa, não deu tempo aqui de falar da audiência pública virtual absurda que eles queriam fazer, o que é um escândalo completo. Eles queriam fazer só uma, a única, e virtual. Também nos movimentamos e, junto com o Ministério Público, conseguimos aí suspender esse absurdo. Quando tiver audiência pública, vá na audiência pública virtual e fale a favor da floresta. Assim você vai estar ajudando muito. E sempre curtindo, compartilhando as nossas postagens. E sempre se informe, galera, o que essa galera quer fazer, dizendo que vai gerar renda, dizendo que vai gerar trabalho, vai gerar isso e aquilo. Eles estão, na verdade, iludindo vocês. Eles estão enganando vocês. Eles não querem nada disso. Porque depois que ganharem um terreno, mas não vai dar para construir mais autódromo, a gente vai construir outra coisa. Então, vamos ficar de olho. É nosso patrimônio, é nosso bem. E vamos preservar a floresta do Camboatá e que o autódromo seja feito em outro lugar. Em outro lugar. É isso aí, Felipe. Olha, gente, Felipe, obrigado. Gente, eu hoje tive aqui a grande honra, uma grande satisfação de conversar com o Felipe Cândido. Felipe, ele é um ativista do movimento SOS Floresta do Camboatá, que é a última área de Mata Atlântica plana remanescente na cidade do Rio de Janeiro, está sob ameaça, né? Querem construir lá um duvidoso empreendimento automobilístico que chama muita atenção, que traz muitas dúvidas sobre a sua realização e que coloca sob ameaça direta 200 mil árvores da nossa cidade no momento que nós vivemos uma emergência climática, que o mundo passa por um grande processo de transformações derivados do aquecimento global e que todos nós sabemos que são as cidades que estão na periferia do capital, né, nas cidades dos países em desenvolvimento, que vão ser as cidades mais afetadas pelas eventuais transformações que o clima vai promover. O Rio de Janeiro está dentro. Exatamente, o Rio de Janeiro está dentro desse conjunto de cidades. Nós temos aqui um passivo socioambiental muito grande e é muito importante que a gente defenda essa grande riqueza que nós temos, que é a floresta do Camboatá, e todo o conjunto paisagístico e natural e ambiental que nós temos no Rio de Janeiro. Infelizmente, hoje, gente, nós estamos sob a regência de uma governança que promove um encontro nefasto, né, nos 3 níveis, seja no governo municipal, no governo estadual ou no governo federal. E aí eu não posso deixar de falar aqui para vocês e lembrar a todos que numa reunião recente do conjunto de ministros do governo federal, aquele ministro que é o responsável pela política ambiental do nosso país, ele defendia que se aproveitasse o momento de pandemia, quando todas as atenções estariam voltadas para as tristes perdas de vida no nosso país, e se aproveitasse isso para flexibilizar a legislação ambiental e, segundo ele, para a gente dar de baseada e passar uma boiada, né? Segundo ele, ali querendo dizer que a gente pudesse aí arrebentar a legislação ambiental, a legislação protetiva, para que pudesse aí atender aos interesses dos grupos econômicos com os quais ele, de alguma forma, está associado. Então, nós temos que ficar muito atentos, né? Não só no caso da floresta do Camboatá, como em outras questões que envolvam a questão do meio ambiente no nosso país. Nosso país hoje já começa a sofrer efeitos nefastos, inclusive por conta de outros países que não aceitam negociar, inclusive, né? Estão se negando a fazer acordos comerciais com o Brasil por conta de uma flexibilização da legislação ambiental, por um ataque constante contra a questão do meio ambiente, que talvez seja, de todos os patrimônios que nós temos, talvez seja o nosso mais importante patrimônio. Nós que vivemos hoje reclusos por conta da pandemia do coronavírus, talvez, quem sabe, né, num país desenvolvido,
num país que investe em ciência e tecnologia, num país que respeita suas florestas, sua biodiversidade, quem sabe a resposta, a solução, né, o remédio para o coronavírus não esteja num trechinho ali de 1 metro quadrado dentro da floresta do Camboatá, ou dentro da floresta da Tijuca, ou dentro da floresta amazônica. Nós sabemos que esses espaços são importantíssimos, né, guardam a biodiversidade no seu território, e para nós é muito importante a gente ter uma política para esses espaços. Infelizmente, hoje, esses espaços estão sofrendo uma ameaça frontal por parte daqueles que deveriam ser os primeiros a fazer a sua defesa, que são os níveis dos governos brasileiros. Mas que bom sabermos que temos pessoas como o Felipe Cândido, como essa garotada, essa rapaziada, esses homens e mulheres que hoje integram ali o movimento SOS Floresta do Camboatá. Sempre lembrando, ninguém é contra o autódromo, tá, gente? A gente defende que o autódromo seja em outro lugar e que não coloque sob risco e ameace 200 mil árvores na cidade do Rio de Janeiro. Em homenagem ao tema de hoje, eu vim aqui com a camisa que gentilmente o pessoal da Floresta do Camboatá me presenteou, e convido mais uma vez, visitem lá as redes dele, vocês vão ter muita coisa interessante, muita coisa importante para conhecer um pouco mais sobre esse tema, um tema muito importante para todos nós. Fala, Felipe. Tem o nosso blog também, que está recheado de documentos, mais uma parte documental, que é o florestasdocamboatá.blogspot.com. Quero dizer também o seguinte... Lá tem a foto das aves, Felipe? Eu acho que sim, mas no Facebook também tem, e no canal também tem o nosso vídeo, florestasdocamboatá.blogspot.com. Seremos resistência igual esse cara aqui, ó. Lima Barreto, leitura de resistências. Somos inspirados. Eu, pelo menos, sou inspirado no Lima Barreto, nas resistências, que é uma causa social também. Aliás, vou fazer um chamado aqui. Pessoal, todo mundo que está assistindo a gente, vamos colaborar aí com a luta da Floresta do Camboatá? Entra lá na rede social deles e vamos compartilhar um conteúdozinho, pelo menos. Todo mundo que está assistindo aqui, entra lá, compartilha um conteúdo para a gente ajudar a expandir a voz aí em defesa da floresta. É isso, gente. Chegamos ao final de mais essa transmissão ao vivo. Mais uma vez agradeço ao meu amigo ativista de defesa da Floresta do Camboatá, Felipe Cândido. Foi uma grande satisfação estar aqui contigo hoje. Um beijo para todos vocês. Quem quiser mais informação sobre esse tema e outros que eu venho tratando aqui no canal, entra aí no número do telefone que a gente colocou embaixo aí da telinha, que é o 98 18 86 174, 98 18 86 174. Manda um oi para a gente e diz, olha, quero mais informação. A gente vai imediatamente responder. Eu peço que vocês salvem esse telefone para a gente poder ficar em contato com vocês, mandando informação da Floresta do Camboatá, do Parque Verde Realengo, do Rio Boa Praça, né, e de todos os temas que a gente vem discutindo no coletivo Rio Boa Praça. Convido também vocês para visitarem lá o nosso coletivo, que é o @Rio Boa Praça, no Facebook, no Instagram e no Twitter, para saber um pouco mais sobre esse e outros temas que a gente vem falando. Muito obrigado, boa noite e até o nosso próximo encontro. Um abraço, obrigado. Um abraço.